prefeitura, escolheu a empreiteira que melhor se encaixa para você, vamos começar a obra. Primeira fase que a gente estabelece na parte de uma obra são as preparações iniciais, instalações de canteiro de obra, para você receber material, para você se organizar o teu canteiro de obra. Isso consiste em quê? Cara, preparar um banheiro, preparar um barraco de obras para você poder receber cimento, poder receber materiais miúdos e organizar todo o teu estoque de material. Você vai receber madeira, você vai receber ferro, você vai receber tijolo, você vai receber cimento e você não pode receber esse material de qualquer jeito. Então aí vai, a empreiteira que você contratou, ela tem que ter essa noção de como fazer isso, de como organizar isso para não atrapalhar a obra. Isso é muito importante que seja feito já no início, justamente para não dificultar as fases de obra, não atrapalhar o andamento da tua obra, você não precisar estar mudando o material de um lado para o outro. Então uma pré-análise do teu terreno, uma pré-análise do teu projeto que vai ser executado, vai te ajudar a escolher as melhores posições para você posicionar cada um desses espaços. Feito isso, ainda na parte inicial que a gente considera, é a ligação provisória de água e de luz, tá? Muito importante, você vai precisar da água e da luz para você poder fazer o seu trabalho, para você poder fazer qualquer coisa. Então, se você está num terreno cru, que não tem nada, você vai precisar instalar o poste padrão inicial e fazer a solicitação da ligação de luz para a Celesc, mesmo que seja ela provisória. Mesma coisa a água, você vai precisar instalar o teu cavalete e fazer a instalação da tua água, porque são insumos fundamentais para você tocar a tua obra, beleza? Feito isso, superamos essa primeira parte e aqui vem um marco que você pode estabelecer lá no teu contrato. Separa aqui, esse é o primeiro item, instalações iniciais, água, luz e o teu canteiro, montar o canteiro, montar o barraco, show, deixou prontinho ali. Vai para a segunda fase, aí a gente já entra na fase de obra, que você começa a ver o teu sonho tomar forma, você começa a ver a tua casa sair do chão, tá? Lá no teu projeto já ficou determinado que tipo de fundação que você vai ter que usar, se é uma fundação rasa ou se é uma fundação profunda. Para quem não souber, fundação rasa, sapatas, radier, sapata corrida, são fundações que ficam no máximo até 3 metros de altura. Tudo que for mais profundo do que 3 metros, ficam até 3 metros de profundidade. Tudo que for superar esses 3 metros de profundidade, na engenharia é chamado como fundação profunda, beleza? São estacas cravadas, hélice contínua e por aí vai. Definiu isso, vamos para a fundação. Eu vou seguir na linha de fazer uma fundação rasa, tá? E ela vai se aplicar para rasa ou para profunda. Nesses tópicos, ela é indiferente. Eu estabeleço como um marco a fundação até a parte do baldrame e o arranque dos pilares. Eu considero particularmente uma das fases mais perturbadoras da obra. Porque você vai estar mexendo com terra, você vai estar escavando, você está conhecendo a tua mão de obra. Geralmente você não está trabalhando com um empreiteiro que você já conhece de tempo. Então você está com um pedreiro, um carpinteiro que você está começando a lidar com essas pessoas. Então tem essa questão de estreitar o relacionamento, de você não ter aquela confiança total ainda na mão de obra do pessoal. Então o que eu digo? Que essa daqui para mim é a fase crucial. Essa é a fase assim, principal de toda a construção, é a fase da fundação. Eu atribuo a essa fase, inclusive, um percentual financeiro considerável, porque eu acho que é uma fase muito desgastante. Você cavar é o serviço braçal, aí depois vamos para... Pode ser sim que faça com retroescavadeiras, faça mecânica e tudo mais. Via de regra, você faz as fundações de uma residência unifamiliar, ela vai ser feita na mão, ela vai ser cavada na mão. Você não vai chamar uma retroescavadeira para fazer isso. Então, é uma fase desgastante. Você imagina o seguinte, você vai cavar, vai botar lá com o teu empreiteiro, ele vai estar cavando, fez o gabarito da obra, está cavando as sapatas para posicionar as sapatas. Chuva. Porra, cara, vai encher toda a tua sapata, vai deixar aquilo ali cheio de água. E aí, Vanessa, beleza?
vai encher a tua sapata de água, você não vai poder colocar ferragem, você não vai poder concretar, você vai precisar, se você não tiver uma bomba, você vai precisar alugar uma bomba para poder bombear essa água para fora. Então, fundação, cara, é uma fase delicada, é uma fase complicada. Na terceira fase, eu chamo de realização da supraestrutura e vedação. O que se encaixa nisso? Todo o teu esqueleto da obra, e aí existem empreiteiras, existem pedreiros que eles vão fazer de formas diferentes. Tem gente que faz toda a estrutura primeiro, toda a estrutura de concreto armado, e depois vem com os tijolos. Tem gente que leva os tijolos e faz a concretagem parcial. Todas as duas formas são corretas, tá, gente? Não existe uma forma científica que você tenha que seguir daquele jeito ali, não. Vai muito da prática, vai muito do... Uma forma, tem gente que entende que ela seja mais rápida, o outro entende que da outra forma você consegue economizar um pouco mais, e por aí vai. Cada um tem o seu posicionamento, tá? O meu quarto passo que eu coloco aqui é o telhado. O telhado ele vai te ajudar a secar a obra. Não adianta você só fazer a laje. Você fez a laje, você precisa fazer o telhado, porque isso vai te possibilitar fazer os serviços internos. A gente diz na gíria da engenharia que o telhado seca a obra, o telhado faz com que eu não pare nos dias de chuva. Estou com o telhado na casa, eu consigo trabalhar pelo lado de dentro, eu consigo chapiscar, eu consigo rebocar, eu consigo fazer contrapiso. Então, muito importante você seguir nessa linha. Você fez a alvenaria, joga um telhadinho lá em cima, que você vai ter uma possibilidade maior de frente de trabalho na parte de baixo. Quinto ponto, a gente começa a fazer hidráulica, os sistemas hidrossanitários, os sistemas de esgoto, a elétrica e a parte de climatização. O que a gente faz? Rasgar a parede, vai quebrar o tijolinho, passar cano, fazer toda a parte de canos e tubulações que tem que ficar na parede, e no piso também a gente já faz todas as ligações para poder fazer o reboco, para poder fazer o contrapiso. Então você faz as preparações, coloca tudo na parede, pronto. Eu entendo essa como sendo o meu quinto passo, tá? Eu divido dessa forma: as instalações, eu chamo de instalações hidrossanitárias, elétricas, climatização. O meu sexto passo não é o reboco, o meu sexto passo é o contrapiso. Eu costumo fazer o contrapiso primeiro, e aí por isso que eu digo que é importante você passar a tubulação já na horizontal também, a parte do chão, para você poder fazer o contrapiso e depois não precisar estar quebrando, não precisar estar mexendo naquilo ali. Então, por que eu faço o contrapiso? Eu faço o contrapiso da obra porque vai me causar uma economia gigantesca no reboco, tá? Se você está ali com a tua parte interna, que é de terra ou que é de brita ainda, a hora que você começa a chapar massa, o teu pedreiro começa a chapar massa na parede, vai chapiscar e vai rebocar, você vai ter um prejuízo gigantesco. Por quê? A massa que cai ali no chão, dificilmente ele vai conseguir aproveitar. Ela vai se misturar com terra, com areia, com sujeira, e você não vai conseguir aproveitar. Então, se você faz o contrapiso primeiro, você ganha, eu não tenho esse número, tá? Eu não tenho o número exato de qual percentual que ela vai te possibilitar, vai te melhorar, vai te fazer economizar. Mas eu tenho a experiência das obras que a gente faz, de que quando eu faço o contrapiso primeiro, eu consigo aproveitar muito mais massa que cai no chão para aproveitar no reboco, beleza? A gente faz o quê? Fez o contrapiso, estou com o piso todo prontinho, aí sim eu venho para a parte do reboco. Começo a fazer o reboco. O reboco, aqui no meu, ele entra como sétimo passo. Eu estou no sétimo passo, eu faço o reboco. E aí, muitas vezes, tem muitos engenheiros, muitas empreiteiras, que eles trocam esses dois. Eles vão fazer o quê? Alguns fazem o reboco primeiro, outros fazem para depois fazer o contrapiso, e outros fazem o contrapiso primeiro. Na minha opinião, fazer o contrapiso primeiro, você consegue ter uma economia gigantesca na parte do material do teu reboco. Eu vou para o oitavo passo, que é a pintura. Muito importante, tá? Por que eu trago a pintura antes de vir com as instalações de revestimento? Tem algumas pessoas que não pensam dessa forma, tá? Tem algumas pessoas que acham que dá para conciliar, que dá para fazer os dois ao mesmo tempo. Cara, bagunça demais.
é muito prejuízo, é teu piso, é teu revestimento cerâmico que vai ficar todo pintado e que depois você vai ter que pagar alguém para vir passar um produto e corre o risco de manchar. Então, vale a pena você pegar e fazer a pintura antes. Lógico, muito importante, tá? Áreas úmidas, as áreas que vão receber o revestimento, pula, não vai pintura. Então, cabe o teu empreiteiro, cabe a pessoa que você contratou ali para fazer o serviço, saber disso. Ou se ele não souber, o teu engenheiro tem que ir lá e riscar a parede e não deixar marcado, ó, aqui vai cerâmica, aqui vai azulejo, aqui vai piso, não vai pintura aqui, beleza? Não coloca pintura onde vai pedras, joia? Então, o nosso oitavo passo é a parte de pintura. Bem lembrado, vamos lá. Você fez a parte da pintura, o oitavo marco, você consegue pagar por essa fase, tá? Muito importante você saber que a pintura não vai ficar 100%, porque você ainda vai precisar de retoques de pintura, tá? Você vai fazer a parte da pintura, que é a pintura básica. Vai lixar, vai aplicar massa corrida, vai aplicar fundo preparador, todo o procedimento que tem que fazer, e vai deixar as duas demãos de tinta na tua casa inteira. Aí vem lá, chamou o Luciano, vamos dizer que se você não contratou um empreiteiro, você está contratando profissionais à parte, ou contratou um empreiteiro, o Luciano está lá, vai fazer agora o teu piso. Fez o teu piso, entra aqui para mim o revestimento, é o 9º passo. Revestimentos de parede e revestimento de piso, revestimento do chão, tá? Depois que você fez a pintura, aí sim você vem com os revestimentos. Fez todo o revestimento, fez cozinha, fez banheiro, escolheu o teu porcelanato lá, a coisa mais linda do mundo lá da tua casa. Não se iluda que você não vai sujar a parede. Vai sujar. Você precisa contratar novamente. O pintor tem que estar esperto, ele vai ter que voltar. Não é de propósito. Ninguém vai lá e tacar massa na parede que já está pintada. Não. Vai se tomar todo o cuidado, mas é uma obra. A gente não está falando aqui de uma obra feita em laboratório, feita num galpão. Você vai ter alguma sujeirinha. Então você vai precisar fazer retoques de pintura. Eu coloco isso, tá? Meu 9º passo foi revestimentos. Aí eu venho aqui. Depois que eu fiz os revestimentos, eu tenho o 10º passo. Eu coloco a elétrica. Esse é o meu modo de pensar. Tem gente que traz a elétrica antes, tá? Tem gente que vem ali, lógico, lembrando aqui, sempre falando para vocês que a gente tem sim a elétrica básica para poder executar todos os serviços, tá? Isso foi lá o primeiro item que a gente fez. O que eu falo de elétrica aqui agora é passagem de fios, fazer as tomadas, montar o quadro. É essa parte que eu estou falando. Depois que a pintura está toda feita, depois que o teu azulejo está feito, eu entro com a parte da elétrica. Passar fio, botar as tomadinhas no lugar. Tudo isso, o eletricista vai lá, por mais que ele tome muito cuidado, vai ficar marcadinho no canto da parede. Então você vai precisar fazer os retoques de pintura. Então, o meu 10º passo, o meu 10º marco aqui é a elétrica, tá? 8º passo, tá? Olha só, que eu coloco aqui. Eu, particularmente, tá? Se você vai fazer... hoje a gente trabalha tudo, em todas as obras, com portas prontas. Kit porta pronta. Então eu não tenho mais aquela coisa de chumbar a forra lá atrás, quando está fazendo o reboco ainda. Se você prestar atenção depois de olhar nos passo a passo, eu não entrei com as esquadrias lá atrás. Eu estou entrando com as esquadrias agora, no 11º passo. Tá? Porque hoje em dia é muito mais barato você comprar uma porta pronta, aquela que é revestida com PVC, você tem um acabamento muito mais bonito e ela deve ser instalada depois do teu piso já estar pronto. Você compra a porta com a medida exata que você precisa, deixa o vão com o requadro adequado e você faz a instalação da porta. Então eu entro com as esquadrias no 11º passo. E aí não é só as portas, aqui vem as portas, vem as janelas. Aí você vem tudo que for de esquadria, você consegue colocar agora. Você já está com a tua parte de pintura pronta, tudo que você tinha que fazer, o teu revestimento já está pronto, você consegue fazer isso. Fizemos as instalações das esquadrias, nosso 11º passo, aí a gente pula para o 12º. Eu anotei aqui as revisões finais. O que eu entendo com isso? É aquilo que eu falei, para você não se iludir que lá a tua pintura ficou finalizada lá atrás. Por quê? Eu vou ter que fazer toda a parte de revisão dessas pinturas. Fiz a revisão dessas pinturas,
acabei a parte, aí eu entendo como a obra pintura entregue, tá? Então eu coloquei como 12º ponto as revisões finais, mas pensando que pode ser, faço a limpeza, pode ser que depois que o cliente, você entregou a obra para o cliente, ou você que é cliente, você recebeu a obra do teu empreiteiro, você ainda vai ter a visita do teu marceneiro. O marceneiro vai vir ali para fazer os móveis, montar móveis e tudo mais, e você vai precisar ainda fazer mais um retoque, talvez, na tua pintura, beleza? Então fica essa dicasinha ali. Então, eu coloquei como 12º passo as revisões finais, 13º passo a limpeza final da obra, e a gente finaliza, ponto de exclamação.